Essa é a primeira parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx. No caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858, e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Sendo o objetivo de desmontar estas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx, flertando um pouco com o jargão pós-moderno que hoje empesta os meios acadêmicos. Neste bloco apresento um pouco do histórico das edições e no segundo momento já a primeira recepção, a partir da qual se constitui, quer dizer, se começa a construção dos Grundrisse como uma espécie de obra de Kant que rivalizaria inclusive com O Capital na leitura de muita gente, né? Então, começando aqui o trabalho, acho que não preciso definir aqui o que eu entendo por desconstrução, que é um termo da moda, né? Todo mundo sabe, né? Basicamente, eu também não sigo aqui um programa que eu não trabalho muito nesse sentido, né? Eu adotei o termo aqui para a operação que vai caracterizar uma boa parte, a metade da atividade aqui, que vai consistir em desfazer, de certa forma, essa natureza de uma obra que Marx teria escrito em 1857, 58, e através desse desmonte, né, chegar propriamente ao que a gente dispõe, né, que são os manuscritos de 1857, 58, né, que junto com blocos posteriores, são basicamente 3 grandes conjuntos, né, constituem um riquíssimo material para a pesquisa de Marx. Então, o objetivo é basicamente liberar esse material de uma série de construções que se fez em cima, não é? E para isso eu vou dedicar a primeira parte da atividade, mais ou menos a metade ali, a essa operação de esclarecer, né, como é que se chega a cada um dos pontos, o título que vou entrar na próxima sessão, né? E hoje como é que se começa isso? Eu vou mais adiante também descrever um pouco dos manuscritos, né? As características gerais dos manuscritos, que é importante que se entenda para poder primeiro saber do que se trata, né? Então, o objetivo aqui inicial é partir do que se constituiu, né? A partir dessa história das edições e da recepção, para identificar, né, de onde é que vem, qual é o programa por trás disso. Então, nesse sentido, eu faço aqui inicialmente um histórico das edições depois da primeira recepção, né? A primeira edição que se faz dos manuscritos de 1857 e 58, em 2 volumes, numa época em que a Mega 1, né, quem se lembra do que nós fizemos no semestre passado sobre as leituras e as edições das obras completas, né, de Marx e Engels, houve ali nos anos 20, 30 ali em andamento uma primeira tentativa de edição das obras completas, né, que se chama de Mega 1, né? E ela foi interrompida ali na era stalinista, né, anos 30, né? Mas no bojo desse projeto também se tinha tido a ideia de publicar manuscritos, né?
como aliás vai ser feito depois a partir dos anos 70 com a Mega 2, de onde nós partimos para estudar hoje, né, esses manuscritos, né, que se encontram lá, 3 volumes, né, 2 deles ligados aos Grundrisse e mais um volume. Eu vou explicar isso mais adiante, né, as dificuldades que se constituem a partir do momento em que se junta em torno da ideia de uma obra, né, um bloco desses manuscritos, né, e nem todos os manuscritos vão ser incorporados a essa dita obra, né, dos Grundrisse. Então, na primeira edição, em 2 volumes, publicado em Moscou, o primeiro volume em 1939 e 1941, o primeiro volume apresenta o que vai ser depois na literatura conhecido como Grundrisse, né, que é o título Grundrisse der politischen Ökonomie. O título, então, dessa edição, em 1939, é Grundrisse der politischen Ökonomie, Rohentwurf 1857-1858, traduzindo, como a tradução brasileira está traduzindo Grundrisse por esboços, então seria esboços de economia política, né, rascunho, esse Rohentwurf, vou entrar um pouco mais adiante para tentar traduzir as variantes, né, de traduzir. 1857 e 1858. Nessa edição, então, se preparou o primeiro volume, traz o que é são 7 cadernos, né, desses manuscritos, né, e que Marx mesmo em sua correspondência se refere a eles como o manuscrito, e uma passagem de carta ele também se refere a isso como Rohentwurf, que seria então um rascunho, um primeiro apanhado para depois depois fazer o quê? Essas questões todas eu vou querer aqui ao longo do semestre e explicitando, né, se o projeto era que vai ser descartado, né, o projeto do capital, porque isso vai vir mais tarde. Então, nessa época, projeto, antecipando isso, dá para dizer que o projeto já pode ser caracterizado como crítica da economia política. E é assim que se deve entender o projeto abrangente de Marx, pelo menos até 1862. Então, essas questões ali cronológicas, aí eu vou ter ocasião de analisar mais adiante, né? Então, essa primeira edição, que vai ser também a referência para a primeira recepção, né? Essa primeira edição traz os Grundrisse propriamente ditos no volume 1 e prepara um segundo volume que sai em 1941 com apêndices. E nesses apêndices eles juntam outros materiais do início da década de 50, né? Que ali já é uma massa de material, de excertos, de apontamentos de Marx, já é um outro conjunto que na Mega 2 se encontra na seção 4, né? Mas, sobretudo, eles incluem nesse segundo volume em apêndice, então seria tratado ali como apêndice aos Grundrisse, né? Os demais manuscritos de 1858, né? Porque isso é uma série de manuscritos que Marx redige depois de encerrado aqueles 7 cadernos, aquele manuscrito, aquela sequência. Marx retoma o tema, né? Aliás, dentro desse trabalho vai sair um texto que ele publica em 1859, que é para a crítica da economia política, né? Que já é uma apresentação de uma parte de resultados dessa pesquisa. Então, nesses apêndices aparece, de modo que aparecem esses manuscritos de 1858 que não fazem parte do manuscrito central que se convencionou ali chamar de Grundrisse, né? Mas que estão no mesmo contexto. Na medida que eu vou aqui desfazer essa referência de uma obra com esse título de Grundrisse der politischen Ökonomie,
o que vai sobrar são os manuscritos. E aí eu vou liberar esses manuscritos para uma leitura em conjunto. O que Marx estava fazendo nesse período ali, 57, 58? Qual era o projeto e possível intenção? Eu vou trazer para uma segunda parte da atividade, segunda metade, aproveitar referências que inclusive estão pela primeira vez publicadas aqui, que são do início de 1859, né, que Marx apresenta uma espécie de relatório, né, do que ele tinha que fazer. Ele pega os cadernos todos, né, e tenta colocar uma ordem neles para ver como é que ele pode continuar a partir daí. E ali aparece uma outra ideia que seria um outro projeto, né? Claro que não vamos cometer aqui o erro de tratar isso como uma outra obra, mas ali tem uma ideia para uma outra obra que poderia ter sido trabalhado, que vai ser, na continuidade do trabalho, vai também ser substituído a partir de 62, né, com o projeto do Capital. Você sabe que o Capital tem Crítica da Economia Política como subtítulo, então ele não abandona o título, só coloca Crítica da Economia Política como subtítulo. Né? Então, essa primeira edição ele tem esse mérito, né? De juntar outros materiais, juntar outros manuscritos desse conjunto dos manuscritos de 57 e 58, que nas edições posteriores desaparecem, né? Que se concentra, então, mais na edição daqueles 7 cadernos que constituem os Grundrisse propriamente ditos, né? Quer dizer, que eles batizaram assim, né? Eu vou entrar ali por a motivação, o que motivou os editores à escolha desse título, né? Na sessão seguinte, né? Onde eu vou analisar o que eles dizem ali dá uma informação no prefácio dessa edição, uma informação sobre o que os motivou a adotar esse título. Eles deixam bem claro no prefácio que os cadernos de Marx não tinham título. Né? E aí eles explicam ponto a ponto, que é assim, por que Grundrisse, por que Roentwurf, por que Politieconomie, etc. Essa análise eu vou fazer porque ela é parte, né, da desconstrução disso como obra. A gente tem que desmontar o próprio título. Então isso eu vou começar a fazer na sessão que vem. Né? Essa primeira edição conheceu uma reimpressão fotomecânica em um volume, eles juntaram 2 volumes num. É uma reimpressão fotomecânica dessa primeira, em Berlim. Tietz Verlag, que nessa época ali é a Alemanha Oriental, Tietz Verlag, a editora Tietz, ela é responsável pela edição das obras de Marx e Engels, conhecidas como MEV, né? Marx, Engels, Werk. Né? E depois também até a derrocada da Alemanha Oriental, também vai ser responsável pela publicação da Mega 2. Então, há uma reimpressão fotomecânica que junta os 2 volumes num único volume em 1953. Depois, no contexto da Mega 2, que é projetada aí nos anos 60 e começa a lançar os primeiros volumes na década de 70, né? Há uma edição desse mesmo material, né? Um pouco rearranjado, concentrando-se no que era o equivalente ao primeiro volume da primeira edição, quer dizer, que eles chamaram lá de Grundrisse der Politischen Ökonomie. E eles editam isso, quer dizer, Mega 2 publica isso em 2 volumes separados, né? Que contendo, entretanto, só o material do primeiro volume da primeira edição. A parte
dos manuscritos de 1858 que Marx que apareciam como segundo volume na primeira edição, em Mega 2 aparece no volume seguinte, né? Por isso eu estou falando aqui em Mega 2, os manuscritos 57 e 58 se encontram em 3 volumes. E 2 deles dizem respeito aos Grundrisse. E o terceiro volume junta material em torno da, inclusive o próprio texto publicado por Marx, né, para a crítica da economia política, e trazem ali então outros manuscritos que eles consideram referentes ali à crítica para a crítica da economia política, esse texto de 1859. Então esse material aparece ali e eu vou no devido momento analisar as consequências disso, que há ali um direcionamento, que isso vai ser um dos pontos que a gente precisa não só apontar para isso, mas explicitar como é que isso aparece, né? E as consequências que isso pode ter na leitura dos textos, né? Que há um claro direcionamento da parte dos editores, né? Que querem apresentar esses materiais de uma determinada maneira. Então, esse ponto é que a gente precisa sempre ter presente, né? Porque isso é uma parte da construção desses textos. Né? Existe uma construção dos Grundrisse que se dá no nível editorial e existe uma outra construção a partir daí, né? Que se deixa, quer dizer, grandes leitores dos Grundrisse se deixaram levar por essas indicações dos editores de todas essas edições, né? Que tem mais ou menos um direcionamento, né? Um enquadramento, né? O básico é definido pela primeira edição já, só que ali, a meu ver, houve uma certa intuição de que esses outros textos de 1858 eles formavam um conjunto com que eles batizaram de Grundrisse, né? E é por isso que eles colocaram eles apêndice. Ao tirar isso mesmo como apêndice, não tratar isso como parte de uma outra coisa, né? Se trabalha mais ainda no sentido de enfatizar essa ideia de que estamos diante de uma obra, né? Como o Mega 2 está mais próximo ali aos manuscritos e o propósito, em princípio, é fazer uma edição crítica, né, dos manuscritos, das obras de Marx e Engels, eles não adotam o título sugerido na primeira edição, retomado na reimpressão, né, a reimpressão, e eles apresentam isso com o título de Manuscritos Econômicos de 1857 e 58. Então ali aparece em 2 volumes, seria então esses manuscritos econômicos nesses 2 volumes, apresentam o primeiro volume da primeira edição, aparece na mesma editora Tits, primeiro volume em 1976 e o segundo volume em 1981. Ali não existe razão especial para fazer essa divisão em 2 volumes, né? Apenas questão de tamanho ali. Porque na primeira edição há uma razão, né? Porque o que eles publicaram como Grundrisse da Política e Economia é um manuscrito contínuo, né? São 7 cadernos, né? Em que se vê claramente a passagem, quer dizer, um caderno continua o outro caderno, né? Eles não são de paginação contínua, né? Mas o texto ele é como se fosse escrito. Então a pesquisa ele vai anotando, né, suas ideias e também seus apontamentos, né, a partir de livros, num contínuo, né, de reflexões. E aí, então, o que aparece no segundo volume, o volume de apêndice, de 1941, constitui um outro material, né, que está em outros cadernos, né? Então, isso vai ficar mais claro do que são os cadernos, né, quando eu mais adiante fizer uma descrição
do que são esses manuscritos de 1857, 58, porque isso está ali, hoje está tudo publicado, Mega 2 faz trabalho exaustivo, né? Então ali aparece esse material dessa forma. A MEV, né, que é Marx Engelswerk, ela tinha uma orientação mais ligada ali à União Soviética, então eles, na verdade, a fase inicial ali, o bloco central mesmo dessa edição, é baseada na edição russa das obras completas de Marx e Engels, né? E ali nessa edição russa, então, não tinha os manuscritos de Paris, essas coisas, né? E também não se tinha incorporado esses textos, porque isso não interessavam ali aquele materialismo dialético que se praticava na União Soviética, né? Por isso, a incorporação desse material a Marx Engelswerk se dá só em 1983, e eles incorporam a edição de Mega 2, com o título de Manuscritos Econômicos de 1857 e 1858. Então, ali também, veja que está colocado Manuscritos Econômicos de 1857 e 1858, mas falta uma parte substancial. E eu creio que lá mais na segunda parte do semestre vai ficar claro como existem elementos muito importantes nessa segunda parte dos manuscritos ali, que são de meados para o fim de 1858. Então, falar dos manuscritos econômicos de 1857 e 1858 sugere que se tem os manuscritos econômicos desses 2 anos, o que não é verdade, não é verdade para esses 2 volumes em Mega 2, e não é verdade para esse volume, aqui também se concentra isso no volume único, né? Que é publicado pela MEV em 1983. Então, são tudo detalhes assim que podem incomodar quem não está habituado a trabalhar de uma forma um pouco mais rigorosa, mas que são decisivos, né? Porque é isso que faz parte do arranjo, né? Eles aqui, não sei por que eles abandonaram o título original, uma vez que esse título que se tornou propriamente o sucesso, né? Que eu vou apontar em seguida aqui, né? Na edição da Boitempo, que é a que serve de referência para a gente trabalhar isso aqui no Brasil, né? Na edição da Boitempo, os tradutores, que são o Mário Dwyer e o Nélio Schneider, chegaram ao seguinte compromisso com o título, né? Então tem o título fama, né? Grundrisse. Aliás, isso é importante vocês não esquecer que em alemão você acentua a primeira sílaba, então não pronunciar como muita gente pronuncia isso, Grundrisse, né? Não é Grundrisse, é Grundrisse, Grundrisse. Então, nessa edição da Boitempo é Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 e 1858, Esboços da Crítica da Economia Política. Ou seja, eles meio que juntaram ali, fizeram um compromisso das edições anteriores, né, das edições em alemão, né? O que o Mário e o Nélio usaram como referência para a sua tradução é Mega 2. Então, são os 2 volumes de Mega 2. E aí, para entrarmos na construção da dita obra, né? Isso começa com uma primeira recepção, que eu queria entrar um pouco hoje aqui, me permitir até ler alguma coisa do Strosslock, que é uma coisa meio romântica, assim, eu acho interessante trazer isso aqui, porque ali é bem claro, assim, isso que vai introduzir no cenário. O livro dele é publicado em 1968, nós estamos ali em 68, nesse fervo, né, do movimento estudantil. Então isso aí cai assim num terreno muito fértil ali, modo que vai haver dentro dessa efervescência cultural
do fim dos anos 60, início dos anos 70, né, um terreno propício para também a recepção, para a leitura desse livro do Rozdolsky, e aí, a partir dali, o interesse pelos Grundrisse. Né? Então, eu trato isso como o início de uma lenda, né? Que é, então, Roman Rozdolsky, né? O título original é Zur Entstehungsgeschichte des Marxischen Kapitals, que seria para a história da formação do capital de Marx. Capital aqui é o livro, né? Frankfurt am Main, Europäische Verlagsanstalt, 1968. Então, aqui já existe uma coisa que eu vou tentar desmontar ao longo do tempo aqui, de tratar esse texto como sendo uma espécie de texto preparatório para o Capital. A minha leitura vai no sentido de que Marx só passa a pensar numa obra ou num texto específico, num livro específico sobre o Capital, e não dentro do enquadramento que a gente vai poder explicitar isso, como é que isso está enquadrado até 1862, né? Então, só a partir de 1862. É ali, numa carta que documenta que ele fala, né, da ideia de escrever o Capital, que teria como subtítulo, então, para a crítica da economia política, né? Mas até 62, esse material está aqui no caso, a gente vai ver o que é o Capital, aqui escrito minúsculo, né, no contexto dos manuscritos de 1857 e 1858. Isso é um tema, né? E depois também como é que se coloca o Capital como um capítulo, né, de uma obra que Marx deu o título de Para a Crítica da Economia Política. E tinha previsão de 3 capítulos. Né? Um capítulo sobre mercadoria, um capítulo sobre dinheiro e um terceiro capítulo sobre capital. Ele só conseguiu terminar os primeiros 2 capítulos, que ele publicou em 1859, com o título de Para a Crítica da Economia Política. Né? E aí, ali em 59, ele está retomando o seu material para escrever o terceiro capítulo desse livro. Né? E aí vem uma série de confusões e acaba se envolvendo com outras questões, escrevendo outras coisas. Ele vai retomar o projeto da pesquisa mesmo só em 1861. E aí, nesse contexto da retomada, então, ali ao longo dos manuscritos de 61 a 63, é que começa a surgir a ideia de que o Capital demanda um espaço muito maior do que caberia naquele capítulo, né, do livro Para a Crítica da Economia Política. E aí acaba, a partir de 62, então, o projeto do Capital como livro, né, acaba absorvendo a pesquisa de Marx. Só que a meu ver, incorreto tratar essas pesquisas todas, sobretudo até 1862, como uma espécie de rascunho do Capital, como vai aparecer muito na literatura. Né? Então, esse livro do Rozdolsky foi traduzido por César Benjamin, publicado ali na editora dele, com a editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2001, sob o título de Gênese e Estrutura de O Capital, de Karl Marx. Então, a rigor, este livro de Rozdolsky não trata disso. Né? Ele trata basicamente dos tais Grundrisse. Né? Então, essa coisa de associar isso com o Capital, claro que eu vou ter tempo pela frente, né, para explicitar as consequências disso, porque eu acho que é um aspecto muito importante, porque vai dificultar a leitura desses manuscritos. Né? Eu pretendo mostrar na segunda parte do semestre o que dá para fazer com esses manuscritos quando a gente os trata por eles mesmos. Né? Não se preocupa tanto
com sua relação com o projeto do Capital, apesar de, é claro que ali dentro desse material também tem uma primeira exposição de como Marx entende o capital e o capitalismo. Então, as tendências que vão marcar ali a recepção dos Grundrisse, ou desse material, que a gente se refere a esse material específico, é melhor continuar falando, né, no título de Grundrisse. A tendência geral que vai se estabelecer para a recepção desse material já está claramente enunciada por Rozdolska, né? E ele coloca aí os pontos centrais, inclusive no prefácio. Como esse prefácio ele apresenta uma característica um tanto romântica, né? Eu vou me permitir aqui ler uma parte desse prefácio, né? Que o Rozdolski, ele por si mesmo já é uma lenda. Ele conseguiu sobreviver a 3 campos de concentração dos nazistas, né? Aí, em 1947, ele migra para os Estados Unidos e lá ele consegue a façanha de ser impedido de atuar como professor universitário por ser comunista. Então, ele sofre lá com os nazistas, depois nos Estados Unidos ele sofre na era do macartismo, né? A caça aos comunistas, né? Ele acaba não podendo lecionar e ele atua então como pesquisador privado, né? E esse livro, né, é a primeira... Na verdade, é ele que descobre a importância do texto, né? Há partes do texto que tinham sido publicados, que tiveram também uma recepção anterior. Como eu vou tratar isso em sessões específicas, nesse contexto eu vou explicitar esses materiais aqui, mas os Grundrisse como um conjunto, né, lido em conjunto, né, começa com Rozdolska, né? E o livro dele é publicação póstuma, porque ele faleceu em 1967 e caiu, como disse, em terreno fértil, nesse movimento de 1968 e os anos consecutivos. No prefácio ele diz, em 1948, então lembrando, em 1947 ele migra para os Estados Unidos, e aí ele em 1948 ele relata aqui como ele descobre, quando o autor desse trabalho teve a sorte de manusear um dos então raríssimos exemplares dos Grundrisse de Karl Marx, e aí ele faz uma nota a isso, né? Que ele lembra que está escrevendo isso aqui nos anos 60, né? Os Grundrisse foram reimpressos em Berlim em 1953, como eu mencionei aqui, que é aquela... Até então, só existiam no mundo ocidental uns 3 ou 4 exemplares da obra, editada pela primeira vez em Moscou em 1939. Ele se interessa só por porque está no primeiro volume, por isso ele nem cita o apêndice de 1941 aqui, né? Ele realmente explora, e o livro dele é sobre os Grundrisse, né? Então ele explora essa parte, que são esses 7 cadernos, né? Então, assim, o livro dele, aliás, como uma introdução para quem toma contato com os Grundrisse, né? É uma boa aproximação, apesar da pesquisa dele, até falta de qualificação, assim, a situação dele, né, foi muito precária, as pesquisas dele muito precárias, ele atuou muito à margem, inclusive antes da Segunda Guerra Mundial, é um autor que não está acompanhando os debates centrais, né? Então ele conhece alguma coisa, né, Katia, Schumpeter e outros, né? Mas, por exemplo, todo esse debate da Escola de Frankfurt e a leitura que eles fazem por ali, ele tem menos contato com isso, né? Então, assim, ele não vai muito fundo no que se pode fazer com esse texto, né? Mas ele explora uma série de características que são importantes. Por exemplo, ele faz uma reconstrução muito importante dos planos que Marx trabalha ali, né? E
Mas o que diz respeito à tese central, né, de aproximar Marx e Hegel, ele não tem muita qualificação filosófica para fazer isso, porque ele não compreende muito o que é propriamente a lógica hegeliana. Né? Com a maior generosidade, continua ele nessa nota, o bibliotecário Bauer, da Biblioteca Buttingen de Nova York, colocou um desses exemplares à minha disposição, tornando-se credor da minha mais sincera gratidão. Quer dizer, é uma coisa meio heróica, assim, depois daquela situação toda, sobreviveram alguns exemplares no Ocidente e, casualmente, Orosdolsk, que está recém saindo dos campos de concentração, para cair ali na caça aos comunistas nos Estados Unidos, né? Ele tem a sorte, né, de encontrar, de topar, né, com esse exemplar raro dos Grundrisse. Né? E aí ele continua. Em 1900, quando o autor teve a sorte de manusear, logo compreendeu que estava diante de uma obra fundamental para a teoria marxiana. Porém, pela forma do texto e, em parte, por sua linguagem, de difícil compreensão, compreendeu também que ele não atingiria círculos amplos de leitores. Decorreu daí a decisão de comentar a obra e, ao mesmo tempo, aproveitar algumas descobertas ali contidas. O primeiro objetivo, ao qual se relaciona sobretudo as partes 2 a 6 desse trabalho, impôs a necessidade de reproduzir as ideias mais importantes dos Grundrisse, sempre que possível com as palavras do próprio Marx. Isso caracteriza um pouco o texto dele, né? Que ele tende a se manter mais no nível da paráfrase, né? Da citação e paráfrase. Né? Mas assim, eu acho que dadas as circunstâncias da vida do Orosdolsk, ele conseguiu ali um resultado muito elogiável. Né? O segundo exigiu digressões minuciosas, concentradas principalmente nas partes 1 e 7. Para realizar o trabalho, o autor precisou lutar contra enormes dificuldades, né? Essa coisa heróica. Né? As bibliotecas da cidade em que vive, Nova York, né, abrigam pouquíssimas obras socialistas publicadas em alemão, russo ou francês, para não falar de publicações tão imprescindíveis como Die Neue Zeit, de Kautsky, que é a revista da social-democracia alemã, fim do século XIX, início do século XX, né, em que inclusive aparece, eu vou entrar nesse detalhe ali mais adiante, aparece a introdução dos Grundrisse, foi publicado por Kautsky nessa revista. Por isso foi obrigado, continuou Orosdolsk, a limitar-se principalmente aos poucos livros de sua própria biblioteca. Nessas condições, como é natural, frequentemente desacreditou da viabilidade dos seus objetivos. Mas isso não é tudo. Quanto mais penetrava no tema, mais claramente o autor compreendia que só conseguiria resvalar no problema mais importante e teoricamente mais interessante que os Grundrisse oferecem, o da relação entre as obras de Marx e de Hegel, especialmente no que diz respeito à lógica desse último, sem poder enfrentá-lo em profundidade. Então isso assim, vai marcar muito, aliás, porque muito leitor de Marx acaba se interessando particularmente pelos Grundrisse, é porque ali há uma explicitação de alguns aspectos, né, da relação com o método, né, e método dialético da relação com Hegel. Né. Como eu também pretendo colocar isso um pouco sob dúvida, né, eu vou dedicar pelo menos uma sessão específica sobre essa questão do método, a relação disso com Hegel, né, como isso é tratado no caso do método, uma passagem específica da introdução dos Grundrisse, né? E no caso de Hegel, em vários momentos ao longo desses manuscritos de 57 e 58, de fato há pegadas, né, dessa leitura de Hegel. Pretendo apresentar aqui ao longo das análises, né, esses aspectos, né, porque assim, para a gente expor mais ou menos o material bruto do que está dado nos manuscritos de 57 e 58, a gente tem que inicialmente colocar as cartas sobre a mesa e dizer assim, o que de fato se tem e o que é feito disso. Né? Então essa orientação da relação, não só a orientação, mas muita gente que quer ver mais Hegel em Marx, né? Que quer aproximar Marx de Hegel, encontra supostamente nos Grundrisse
material para isso, né? Então, essa maneira de tratar isso começa já com o próprio Rosdolsky, né? Aí ele continua: não há tema tratado com mais descuido pelos comentadores da teoria econômica de Marx do que o de seu método, e particularmente de sua relação com Hegel. O que se pode ler sobre isso ultimamente são quase sempre lugares comuns, que, para usar palavras de Marx, revelam apenas um grosseiro interesse sobre o tema e mostram uma indiferença completa em relação ao método do próprio Marx. Como se poderia caracterizar, por exemplo, um teórico em psicologia que se interessasse pelos resultados obtidos por Freud, mas rechaçasse como improcedente e até como metafísica a questão de compreender a maneira como Freud chegou a tais resultados. Ele mereceria tão somente um dar de ombros. Mas é essa maneira como a maior parte dos atuais críticos e conhecedores de Marx emite opiniões sobre sua construção teórica em economia. Das duas, uma: ou se negam a tratar do método dialético de Marx, já que, como tanto agrada aos partidários da teoria moderna, se dizem contrários a toda metafísica, o que lhes traz a vantagem de que assim podem deixar de lado o estudo desse método, ou se limitam a duas frases bem intencionadas que teria sido melhor omitir. Isso vale até mesmo para um crítico tão destacado como Joseph Schumpeter. E aí ele passa por uma crítica a Schumpeter. Aqui está em questão, eu só estou lendo, que nesse prefácio ele vai marcar muito as leituras do que vem depois ali, dos textos que vão tratar dos Grundrisse, né? Que é essa questão do método e a questão da relação de Marx. Se alguém quer ver alguma coisa assim mais genérica sobre isso, né? Retomo o que eu deixei no canal nessa série de Relendo Marx, onde eu trato a relação de Marx com Hegel em geral, né? E também a questão do método em geral, e inclusive entrando aqui já nos Grundrisse. Eu vou agora, esse semestre aqui, entrar nessa questão especificamente como aparece isso nos Grundrisse, né? Então ali eu vou ter a oportunidade de explicitar esse ponto. Então ele continua aqui com a crítica a Schumpeter. Em uma de suas últimas obras, Schumpeter afirma que, apesar de o autor de O Capital ter sido um neo-hegeliano, seria um erro e uma injustiça em relação à capacidade científica de Marx considerar esse elemento filosófico como a chave de seu sistema. É verdade que Marx manteve-se fiel ao seu primeiro amor durante toda a vida. Isso ele está citando Schumpeter. Apreciava certas analogias formais que se podem estabelecer entre sua argumentação e a de Hegel. Gostava de mostrar seu hegelianismo e usar uma linguagem hegeliana. Mas não passava daí, diz o Schumpeter. Nunca traiu a ciência positiva em benefício da metafísica. E o que o Rosdolsky procura mostrar é que isto é uma leitura enviesada, né? É claro que aqui bater muito sobre o termo metafísica não é bem o ponto, né? Porque se pode entender por metafísica em Marx é uma coisa muito vaga. Mas certamente tem razão que a questão do método, e que Marx mesmo compreende seu método como método dialético, né? Ele tem razão nisso. Isso não é uma coisa marginal, é uma coisa central. É claro que o ponto a ser discutido é se o método dialético de Marx tem muito a ver com o método dialético de Hegel, ou se não existe aqui uma compreensão bem diferente do que é o dialético. Mas eu vou ter a ocasião de explicitar isso mais adiante, né? Schumpeter, continua Rosdolsky, não diz novidade. Já em 1922, Lukács queixava-se do vício, cita ele, de se considerar a dialética de Marx como um ingrediente estilístico superficial. Até investigadores de modo geral cuidadosos, como Voland, que é um social-democrata alemão, né? Socialista, também estudioso de Kant, né? Acreditava poder demonstrar que Marx, na realidade, só havia flertado com conceitos hegelianos em dois trechos, embora logo acrescentasse um terceiro. Esse flertar conceitos hegelianos, isso é uma passagem do próprio Marx, ele fala disso.
deixavam de advertir que categorias decisivas de seu método, reiteradamente utilizadas, provêm diretamente da lógica de Hegel. Então, isso aqui é o Lukács falando. Basta lembrar a origem hegeliana e a importância metodológica de uma diferenciação fundamental para Marx entre imediação e mediação. Se essa origem e essa importância puderam permanecer despercebidas, isso mostra que Hegel segue sendo tratado como cachorro morto, apesar de ter voltado a ser aceitável para as universidades e até mesmo ter voltado à moda. Afinal, que diria Vollender de um historiador da filosofia que, confrontado com um continuador do método kantiano, por mais original e crítico que fosse, não percebesse, por exemplo, que a unidade sintética da percepção tem sua origem na crítica da razão pura? Então, isso é uma citação que o Rostolsky faz aqui do Lukács, né? Que o Lukács, já nos anos 20, isso também foi tratado aqui nas novas leituras de Marx no semestre passado, né? Velhas e novas leituras, né? Que o Lukács já enfatizava a importância do método em Marx nos anos 20, né? Particularmente no texto de 1823 da História e Consciência de Classe. Vemos que nenhuma modificação houve, continua o Rostolsky no prefácio, quanto a isso, nas 4 décadas que nos separam da publicação do estudo pioneiro de Lukács. É certo, ao contrário de Vollender, Schumpeter não era professor de filosofia e, em sua condição de economista, não estava obrigado a ler o livro de Lukács ou os cadernos filosóficos de Lenin, porque o Lenin também bate nessa técnica que, para entender Marx, tem que ler a lógica de Hegel, onde se diz mais ou menos a mesma coisa. Né? Continua então, Rostolsky. Mas não deveria ignorar o que o próprio Marx escreveu. No epistolário de Marx, podemos ler esta conhecida passagem. Cita ele, então, uma carta de Marx. De outro lado, tenho diante de mim belos avanços. Por exemplo, joguei por terra toda a teoria do lucro, tal como desenvolvida até hoje. Em meu método de elaboração foi de grande valia ter voltado a consultar, por pura casualidade, a lógica de Hegel. Isso eu vou naturalmente comentar mais adiante ali dessas cartas, porque isso faz parte da história, até para estabelecer em que medida Marx de fato aprofunda isso, ou, como ele vai dizer depois, na época do Capital, apenas flertou com as expressões, quer dizer, com a terminologia de Hegel. Então, é preciso mostrar onde é que isso se encontra. Né? Quer dizer, pelo menos nos Grundrisse, ou nos manuscritos de 57 e 58, dá para dizer que é um pouco mais do que flerte, né? A questão é se isso... E aí tem as leituras, né? Por exemplo, menciona aqui na continuidade Reichel, né? Que faz essa leitura, né? Que Marx teria no Capital escondido essa questão do método dialético, etc. É um outro debate. E o Rostolsky continua, isto remete, por acaso, a analogias formais ou ao mero emprego da linguagem de Hegel? Ou, ao contrário, devemos deduzir que há alguma superficialidade na crítica marxista, inclusive naquela que ostenta o mais sério ar professoral? Seja como for, os Grundrisse de Marx eliminarão essa superficialidade. Ou seja, ele está propondo aqui a leitura dos Grundrisse exatamente para reforçar essa aproximação de Marx a Hegel. Continua ele, em O Capital, a influência de Hegel só se manifesta à primeira vista em algumas notas de pé de página. Já os Grundrisse são uma grande remissão a Hegel, especialmente a sua ciência da lógica, e mostram a radical inversão materialista de Hegel. Depois da publicação dos Grundrisse, não será mais possível que os críticos acadêmicos de Marx escrevam sobre sua obra econômica sem que antes tenham estudado seu método e sua relação com Hegel. Os Grundrisse serão um osso muito duro de roer, tanto para os adversários como para os partidários do marxismo. Ao fim e ao cabo, porém, sua publicação elevará o nível geral da literatura econômica marxista. Para terminar, algumas palavras pro domo sua, em seu favor. O autor não é nem economista, nem filósofo ex-professo. Por isso, não se atreveria a escrever um comentário aos Grundrisse se ainda existisse hoje, como existia na primeira terça parte desse século, né, que é ali até a década de 20, né, uma escola de teóricos marxistas que estivessem mais preparados para cumprir a tarefa. Nos anos 20, então, por exemplo, Lukács, Karl Korsch,
na fase mais do início do século, né? Lenin, Kautsky, então a social-democracia, depois os comunistas. Né? Mas a última geração de teóricos marxistas dignos desse nome já nos deixou, diz o Rostolsky, na maioria dos casos como vítimas do terror hitlerista ou stalinista. Isso interrompeu por décadas o desenvolvimento do patrimônio ideológico marxista. Sob tais circunstâncias, o autor se considera na obrigação de apresentar aos leitores o seu trabalho, por mais limitado e incompleto que possa ser, na esperança de que depois dele venha gente mais jovem, para quem a teoria de Marx volte a ser uma fonte viva de conhecimentos e da prática que seguia por ela. Assinado em março de 1967. Na verdade, com esse livro, ele acabou iniciando a recepção do... E inicia a recepção também já de uma forma bastante heróica, né? Naturalmente, as pessoas conheciam esse passado dramático, né? Ele ter sobrevivido, porque não é coisa de pequena monta sobreviver a um campo de concentração, né? E ele sobreviveu em 3, de 1942 a 1945, até a derrocada do nazismo e a libertação dos campos. Né? Então ele tem um passado, né? A mostrar. Eu queria ir concluindo essa primeira incursão aqui, mencionando um livro que, a meu ver, confirma, porque ele já, apesar de ser quase a mesma época, né, ele já se apoia em Rosdolsky, né, que é o livro de Helmut Reichelt, que foi publicado pela primeira edição, né, de 1970. Esse livro também tem tradução brasileira, o mesmo Nélio Schneider, que participou da tradução dos Grundrisse, publicado pela editora da Unicamp em 2013, com o título de Sobre a Estrutura Lógica do Conceito de Capital em Karl Marx. O Reich também explora a vontade, ele critica o Rosdolsky por esse aspecto, né, de que o Rosdolsky fica muito no nível da paráfrase, né, enquanto que o Reich, que tem uma formação acadêmica muito mais sólida, ele está no centro ali da formação universitário alemão em Frankfurt, né? Ele é aluno de Adorno, né? Ele participa do núcleo duro da pesquisa, né? Ele tem razão nesse sentido que, digamos assim, o Reichelt e outros novos leitores de Marx têm uma formação acadêmica muito mais consistente, né? Muito mais sólida do que o Rosdolsky tinha, ou podia ter lá no contexto dele lá ele é da Galícia, né? Ou seja, lá quase nos confins, né, do Império Austro-Húngaro, depois e nessa época ali, isso aí passou depois da Primeira Guerra Mundial, se incorporado à Ucrânia. Né? Então, esse texto do Reichelt, ele parte também já do livro. Tanto que ele abre a introdução do livro dele dizendo o seguinte: quando no ano de 1948 Roman Rosdolsky teve a oportunidade de estudar o rascunho de O Capital, veja que ele já trata isso sem de cara, rascunho e está colocado como aqui também em itálico, né, enfatizando que se trata da obra O Capital, né, estudar o rascunho de O Capital pela primeira vez. Eu espero desmontar essa ideia totalmente pela frente, né? Que não se trata minimamente do rascunho de O Capital. O Capital só passa a existir como projeto alguns anos depois, né? Mas, enfim, ele está aqui se apoiando em Rosdolsky, vai dar continuidade ao trabalho de Rosdolsky, né? Roman Rosdolsky, pela primeira vez, ele supôs que a publicação desse volumoso texto inauguraria uma nova fase na pesquisa sobre a obra de Marx. Ele não acreditava, como se pode inferir do prefácio que eu acabei de ler, né, do seu comentário ao rascunho. Veja que ele trata, e ao longo de todo o livro, o Reich trata isso como rascunho de O Capital, porque ele, de certa forma, ele procura um esquema lógico nos Grundrisse para poder aplicar no Capital. Né? Esse texto, continua o Reich,
esse texto fosse ter penetração num círculo mais amplo de leitores. Essa possibilidade estava excluída por causa da forma peculiar, do modo de se expressar, em parte difícil de entender. Não obstante, ele estava convicto de que no futuro dificilmente seria possível escrever um livro sobre Marx sem antes ter estudado precisamente o método em O Capital e sua relação com a filosofia hegeliana. E isso, mais cedo ou mais tarde, levaria a uma aclaração geral de muitas questões não resolvidas na obra de Marx. Esta expectativa era perfeitamente justificada e, pelo visto, não muito difícil de cumprir-se. A análise dos problemas metodológicos, a relação com Hegel, que vai caracterizar, então, esse texto seminal do Reich, de 1970, que é um dos primeiros textos, né, junto com Backhaus, né, são os primeiros que ensaiam o que depois vai se chamar de Neue Marx-Lektüre, que é essa nova leitura de Marx. Né? No caso de Reich, ele aproveita de uma forma muito incisiva esse material dos Grundrisse, né? Sobretudo dos Grundrisse, né? Para obter, digamos assim, a estrutura lógica, né? O método hegeliano, o método dialético, né? Por trás do conceito de capital de Marx. Por isso ele precisa dos Grundrisse, porque no próprio livro do Capital isso fica colocado muito à margem. Né? Então, essa primeira recepção vai abrir ali fim dos anos 60, a partir dos anos 70. A partir daí, os Grundrisse se tornam um dos textos assim sempre em voga, vocês já devem ter ouvido falar dos Grundrisse. Aqui no Brasil já devem ter ouvido falar dos Grundrisse, né? As coisas esquisitices nacionais. Né? Para encerrar aqui mesmo sobre a recepção em geral, vocês encontram na internet um artigo traduzido para o português, publicado pela revista Crítica Marxista de Campinas, né? Do Marcelo Musto, né? Que tem o título Difusão e Recepção dos Grundrisse no Mundo, uma contribuição para a história do marxismo. Esse texto, sim, ele primeiro apresenta um pouco a recepção em geral, e aí vocês vão ver também que ele continua já no século XXI aqui, né, repetindo basicamente esses mesmos pontos, né, que já o Rosdolsky está batendo ali, né, da obra, da referência. Né? Ele não destoa nada, quer dizer, ele está, digamos assim, no que eu vou brincar um pouco aqui ao longo do semestre, ele está participando da construção dos Grundrisse. Né? E o que eu pretendo fazer é uma desconstrução para liberar nossas leituras para os manuscritos de 1857, 58. Eu vou deixar o link desse texto aqui na descrição do vídeo, aí se alguém quiser pegar, é só clicar ali, que o artigo está disponível na internet.